pode perder, fica aqui com a gente, porque em um mercado de trabalho competitivo, a questão da pretensão salarial é crucial para os candidatos durante um processo de busca de emprego. E de acordo com a Kelly, especialista em recursos humanos e coach de carreira, determinar a pretensão salarial adequada requer uma abordagem equilibrada e que leve em consideração vários fatores. Inclusive, ela enfatiza a importância de considerar a experiência pessoal ao definir a pretensão salarial. Mas quem vai falar mais sobre o assunto não sou eu, gente. É ela, a nossa convidada, até porque, como eu fiz aqui a apresentação, ela já trabalha há anos, né, como coach, trabalha em recursos humanos, em RH, tem uma experiência ampla, né? Ela é autora de alguns livros, entre eles Mulheres que se Fazem e Rótulos Não Me Definem, consolidada experiência aí na gestão do capital humano, que hoje as empresas, né, priorizam muito isso. Em mais de 20 anos de carreira, desenvolve projetos e equipes de forma especialista também e generalista em empresas nacionais e multinacionais. Soma-se aí um perfil na construção de parcerias para projetos sociais ou também diversidade com grandes multinacionais e já teve mentorias a mais de 3.000 meninas negras em um projeto muito especial. Vamos falar então com ela, Kelly Stack, é a nossa convidada de hoje. Boa tarde, Kelly. Olá, boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Uma compactada aqui para falar para o nosso pessoal, mas se eu esqueci de alguma coisa, por favor, pode falar. Mas um assunto muito interessante, viu, Kelly? Porque hoje em dia, entrevista de emprego, né? Essa pergunta, pretensão salarial, é um dos requisitos mais primordiais, é isso? É verdade. Eu acredito até que antes da entrevista, a tal pergunta de qual é a sua pretensão salarial, ela é mais importante para você conseguir agendar aí uma entrevista de emprego. É verdade, é verdade. Bom, geralmente no início do ano, as maiores empresas realizam contratações em maior número por se planejar para todo o ano as metas e planos. Quais são os principais pontos que um candidato tem que ter para ter chances, né, claro, de passar pela entrevista? Vamos lá, anotei aqui 3 pontos importantes, né? O primeiro seria ter um currículo atualizado, né? E com informações adequadas. Para cada vaga que você vai participar de uma entrevista, você precisa ter um currículo especializado para aquela vaga. Para você contar suas experiências, e claro que de forma resumida. Mas é importante que aquilo esteja adequado para a vaga que você está se candidatando. Você Entendi. precisa também estudar um pouco sobre a empresa que você está se candidatando, para na hora de você fazer a entrevista, você não ser surpreendido com alguma pergunta e acabar tendo uma resposta inadequada ou até muito genérica e perdendo aí essa oportunidade. Olha, isso é muito importante, gente, porque às vezes o candidato parece que caiu de paraquedas, né? Ele foi chamado... Não é isso, Kelly? Ele parece que caiu para casa. Aí você começa a fazer umas perguntas e ele não sabe nada da empresa. Eu falo, né? As pessoas devem pensar, mas o que ele veio fazer aqui, né? Então, é interessante isso, porque, gente, quando você vai para é chamado, seja por uma empresa de recrutamento ou diretamente pela empresa, poxa, você tem que pesquisar se ela tem um site, se ela tem um portal, tem alguma coisa, redes sociais, para você saber o mínimo do que ela faz, né? Porque senão você fica em saia justa e fica feio, fica difícil, muito difícil passar num processo seletivo para uma segunda fase, uma terceira fase. Principalmente quando vai ser entrevistado, já na entrevista presencial, às vezes faz uma entrevista online, depois vai para presencial e aí chega lá, tá a responsável do departamento pessoal, tá um dos diretores, mas às vezes você nem sabe que é o diretor ou o gerente de algum departamento, e aí começa a fazer pergunta e você não sabe responder. Pronto, já um ponto negativo aí. Então, realmente isso que a Kelly falou é fundamental. Você tem que dar uma estudadinha
né? É igual vestibular, você tem que estudar para onde você vai ali trabalhar para você ter a resposta bonita na ponta da língua ali na hora que fizer uma pergunta e não ficar feio de saia justa, né? Agora, Kelly, pretensão salarial costuma ser um fator de corte nas entrevistas mais forte do que as competências profissionais? Sim, ele pode ser um fator de corte, porque a pergunta em si é para fazer um alinhamento de expectativa. Se eu, quanto RH, estou ali trabalhando uma vaga e eu tenho um budget, né? Eu tenho um limite de valor para que aquela vaga seja contratada, se eu pergunto para o candidato qual é a expectativa salarial dela, e esse candidato fala para mim algo muito superior ao valor que a empresa estaria propensa a pagar naquele momento, esse candidato ele está fora do processo seletivo. Tá vendo, gente? Então, agora, dando gancho a isso, Kelly, é interessante falar da pretensão mais para o final da entrevista, do bate-papo com o candidato, ou durante ali a conversa, porque eu acho que já de início já fica uma coisa desagradável. O que você recomenda? Isso deve se partir sempre de quem está fazendo a entrevista, seja o recrutador, ou o próprio empresário, diretor de algum departamento, ou o próprio candidato que vai falar a sua pretensão salarial? Você está certíssima. Chegar já falando quanto quer ganhar pode soar ou dar um tom de arrogância. Então, você vai falar a sua pretensão salarial assim que o recrutador, né, o selecionador, te perguntar. Ou então, em alguma ficha de preenchimento, que provavelmente, antes da entrevista, você acaba colocando ali. E se você já colocou antes, é porque a empresa avaliou esse pré-requisito, digamos assim. Então, só quando você for perguntado. Ah, interessante, ó, bacana essa orientação, essa dica da Kelly, então. Agora, como candidato, ele deve se basear para definir aí as suas pretensões salariais. Ele deve comparar com o seu último salário, né, que tinha em carta. Hoje existe muita contratação PJ, né, com MEI. O que ele deve avaliar para fazer, né, essa busca, definir a sua pretensão salarial? Então, eu vou separar aqui por partes. Primeiro, se você está buscando uma vaga ou está ali participando de um processo seletivo de uma vaga que você já trabalhou antes, que você já tem experiência, eu sempre oriento a você se basear pela última remuneração. E aí, na hora de colocar essa pretensão salarial, você coloca a partir de, vírgula, mas estou disposto a entrar em acordo. Tá? Então, sempre coloca ali e deixa essa brecha. Se for uma vaga nova, né? Você nunca trabalhou na área, ou então você está fazendo uma transição de carreira, você vai fazer uma pesquisa de mercado. Aí a dica que eu dou é assim: vai no site, sabe esses sites de busca de emprego que você coloca seu currículo? Existem milhões. Faz uma busca de vaga, dessa vaga que você está procurando, e acha ali uma média que o mercado paga para aquela vaga. E aí você pode usar aquele como parâmetro, né? Aquela pretensão salarial sendo aquele valor que é uma média de mercado, tá bom? Agora, quanto ao PJ, se, por exemplo, você sempre trabalhou CLT, né? Você é um seletista, e você está se candidatando a uma vaga PJ, como saber se isso está compatível? Como o MEI, né, ele não recolhe os impostos trabalhistas, ou seja, você não está trabalhando ali num regime onde você vai ter 13º, fundo de garantia, multa de FGTS, essas coisas, você não vai ter, você precisa levar em consideração. Então, você vai colocar pelo menos aí mais uns 60% do salário médio de um seletista para você compensar o valor aí que você ganha, assim, para você ter uma média, né, de salário, o valor que você ganha como se fosse um PJ, né, um MEI. Ah, entendi. Muito bom. Bom, Carla, se deixar que eu vou bater papo com você até o final da tarde, viu? Assuntos que realmente são... É uma prestação de serviço, é importantíssimo, né, a gente trazer essas orientações. Só que essa última que eu deixei para fechar com chave de ouro, gente, porque essa época do ano tem bastante empresa que começa, ou principalmente o comércio, começa a contratar as pessoas. E às vezes quando vira o ano, né, já para o próximo ano,
as empresas, as indústrias grandes também começam a buscar novos profissionais. Então é aquele momento, sim, que você tem que estar preparado, né? Então eu queria saber da Kelly, o que você daria de dicas para quem está desempregado ou buscando uma oportunidade melhor para 2024? Eu colocaria o seguinte: currículo sempre atualizado em mãos. Deixe suas redes sociais o mais profissional possível. Por quê? Porque ali você vai tirar conexões que pode te indicar a ir um trabalho ou uma vaga que você está almejando. Tá bom? Então, deixa tudo ali em ordem para quando a oportunidade chegar, você está pronto. Que bom, olha só, tá vendo, gente? E assim, quando você vai para uma entrevista de emprego, é quase igual um vestibular. Você fica tão nervoso, começa a dar tremedeira, começa a suar, começa a dar os brancos. Então, tem que ir bem, tranquilo, se preparar bonitinho, como a Carla disse, estudar um pouquinho sobre a empresa, a indústria, o comércio, que seja, para você entender e não falar besteira e ficar mal visto nessa entrevista de emprego, né? Kelly, queria agradecer muito a sua participação hoje aqui no nosso Jornal Todo Dia, segunda edição. Obrigada pelas suas orientações, suas dicas. E deixo aqui um minutinho rápido aqui para você dar as suas últimas considerações aí. Se alguém quiser mais informações, existe aí uma rede social que você queira divulgar. Sim, muito obrigada. Foi um enorme prazer participar, tá bom? Muito obrigado mesmo por terem me chamado. Me sigam aí nas redes sociais, é kelly.stack. Eu sempre dou consultoria e dou dicas sobre a área corporativa no geral, sobre carreira. Quero deixar um beijo aqui para minha equipe, né, que está me assistindo também, tá? Que estão aí conectados. E um abraço para todos, sucesso aí nesse final de ano. Desejo que todos aí consigam aí a vaga tão esperada. Que ótimo.